para que saiba como socorrer o seu povo. Meu nome é Eduardo Tomazini e eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, eu gosto muito de ler. E também, se você puder compartilhar com as pessoas que você ama. E também, se gostou do vídeo, dá o seu like. E hoje, essa semana, né, a gente está estudando o livro de Alma de 5 a 7. O capítulo 5 de Alma, ele é poderoso, né? E, na verdade, é o tema central da designação dessa semana do Vem Segue-me, porque são feitas várias perguntas ali, né? A Alma faz uma quantidade grande de perguntas que são perguntas reflexivas, né? Que a gente precisa pensar e ponderar sobre elas, e elas são muito íntimas, né? Entre nós e o Senhor. Não é uma pergunta para você responder para alguém, mas é para você mesmo. Então o foco é muito interessante ali naquele capítulo. Mas eu gostaria de dar um outro foco, na verdade, no capítulo 7, que também é poderoso e tem alguns versículos que eu queria compartilhar com você e a gente estudar juntos nesse momento. Lá em Alma 7, do versículo 11 a 12, é uma escritura bem conhecida, mas ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é não só poderosa, mas ela atinge o âmago, né, da nossa alma e faz a gente entender um pouquinho de tudo que o Salvador passou e por que ele passou também. Então diz lá em Alma 7, 11 e 12: E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, e tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. Eu achei tão bom isso, tão profundo, e tem várias coisas aqui, vários ensinamentos e princípios que a gente pode aprender, mas tem algumas coisas como, por exemplo, que Cristo sofreu aflições e tentações de toda espécie. Fiquei pensando sobre isso, né? Porque assim, o que a gente tem nos livros, né, até lá em João a gente vê que se pudessem ser escritos tudo que foi feito, que Cristo fez no período que ele estava aqui, seria impossível, né, de tantas coisas que seriam escritas. O que nós temos nas Escrituras é um resumo do resumo do resumo da vida de Cristo. Mas só o que a gente tem dá uma visão clara, né, de como ele foi. Mas também quando a gente tem um livro de Mórmon, né, a gente tem Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, estes livros e os Profetas Vivos também, eles todos nos ajudam a compreender melhor a expiação de Jesus Cristo. Então, o que me chamou muita atenção foi que Cristo ele sofreu aflições e tentações de toda espécie. Interessante. Então, durante o tempo que ele passou aqui nessa terra, ele passou por muitas, não só no momento da expiação, obviamente que o momento da expiação foi o momento mais difícil, o momento mais doloroso, enfim, é incalculável, imensurável, a gente não consegue ter ideia do tamanho, da amplitude, né, da expiação. Porém, o que a gente consegue ver aqui é que Cristo, na sua vida pessoal, aqui mesmo, sem ser a expiação propriamente dita, ele sofreu muitas aflições. A gente vai ver um pouco isso. Ele sofreu aflições e ele sofreu tentações. Quando a gente lê lá em Mateus, a gente vê que Cristo jejuou por 40 dias para iniciar a sua missão.
aos 30 anos de idade, ele fica 40 dias em jejum, ele vai para o deserto e ali ele é tentado. Aí a gente acha que ele foi só tentado ali naquele momento, né? E com certeza, como diz essa escritura, ele sofreu tentações de toda espécie. Então, não pense você que Cristo não passou pelas tentações que eu passo nessa vida. Cristo não passa pelos sofrimentos, não passou aqui na vida dele os sofrimentos que eu passo. Então, a gente não tem ideia, mas as escrituras nos ajudam a entender isso. Ele sofreu muito e ele passou por muitas tentações e sofrimento, né? E por que isso? Por que ele passou por tudo isso? E aqui Alma ele é muito claro, né, para que ele pudesse socorrer o seu povo nos momentos em que seu povo passasse pelas coisas que ele passou. E o interessante é que tudo que Cristo não passou em vida, vamos dizer assim, porque ele talvez não tenha passado por todas as coisas que nós passamos, no sentido em vida, né? A gente não sabe, mas sei lá, talvez não tenha perdido um filho, talvez não tenha tido alguma doença, né, alguma enfermidade assim mais grave, talvez ele não tenha tido durante o tempo que ele estava vivo aqui, né, vivendo aqui nessa terra. Mas a expiação fez com que ele então passasse por tudo, né, por todo o sofrimento que talvez ele não tenha passado aqui em vida. E somando a todos os sofrimentos, todas as tentações, tudo que nós passamos juntos, todos os filhos de nosso Pai Celestial. Então é uma dor incalculável. Então a gente tem que entender que o Senhor, o Salvador, ele conhece todo o sofrimento, absolutamente todo. Tudo que você pode imaginar de sofrimento, de tentação, de seja lá o que for, o Salvador conhece. Ele sabe, porque ele passou por tudo isso, ou em vida, ou no sacrifício expiatório propriamente dito. E eu achei uma outra coisa interessante no versículo 12, que ele disse assim, por que ele passou por tudo isso? Né? Porque ele também passou pela morte, uma morte dolorida, mas ele diz aqui que ele passou por tudo isso para, obviamente, para nos salvar, para nos abrir o caminho de volta à presença de nosso Pai Celestial, para ter a vida eterna, mas ele fala aqui também, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas. Eu achei interessante essa frase. Então, por exemplo, posso citar um exemplo aqui, né? A viúva de Naim, quando ele entra na cidade de Naim, ele vê a viúva indo, ela era viúva e tinha perdido seu filho, seu único filho, e eles estavam caminhando para ir para o cemitério sepultar o filho dela. Quando ele vê essa cena, é interessante que ele move-se de íntima compaixão. É esse sentimento aqui que a alma está falando, que é a sentir misericórdia nas entranhas. Então a gente passa, é interessante, né? O Salvador passou por isso tudo para que ele pudesse sentir misericórdia de nós nos nossos sofrimentos. Então, quando nós passamos por qualquer tipo de sofrimento, ou tentação, ou seja lá o que for, ele sabe o que a gente está vivendo. Ele sabe o que a gente está sentindo, ele sabe pelo que nós estamos passando. Ele sabe tudo, porque ele passou por tudo. Então é importante isso. Mas bom, vamos falar um pouco mais aqui. Eu quero citar aqui o que o Elder Boyd K. Packer falou quando ele era membro do Quórum dos Doze. Ele disse o seguinte, ele era presidente do Quórum dos Doze, ele disse: ele não tinha dívida a saldar, jamais cometeu erros. No entanto, o acúmulo de toda culpa, e agora eu queria frisar as coisas que o Elder Packer vai dizer aqui. O acúmulo de toda culpa, tristeza, dor,
humilhação, todo o pesar, todos os tormentos mentais e emocionais e físicos conhecidos pelo homem, ele passou por tudo isso. É difícil, é claro, né, da gente imaginar a amplidão, a amplitude, né, de todo esse sofrimento, claro, mas eu queria deixar claro aqui que ele passou por tudo isso. A De Pecker enfatizou, a Alma falou, as escrituras falam, os profetas nos ensinam o tanto que ele sofreu, que ele passou. Então, assim, o Elder Pecker dá uma visão bem ampla, né? Ele fala de tristeza, de culpa, ele fala de dor, de humilhação, de pesar, tormentos mentais e emocionais e físicos. Olha que interessante. Então, não tem dor que você passe na sua vida que o Salvador não saiba como é essa dor. Então lembre-se sempre disso. Quando você precisar de socorro, ele vai saber exatamente o que você está sentindo e vai te socorrer. Dentro, obviamente, dos propósitos que ele quer atingir para você, para a sua vida. Né? Lembrando sempre disso. Então vamos, assim, brevemente eu queria citar algumas coisas pelas quais Cristo passou nessa vida. Ele foi tentado, né? A Alma falou aqui que ele foi tentado, a gente sabe, pelo menos nas escrituras, que ele foi tentado no deserto, né? Também não tenho dúvida, assim, pessoalmente falando, né, que ele não tenha sido tentado lá no Getsemane, porque Satanás provavelmente não que provavelmente não, ele não queria que o Salvador passasse por aquilo, porque aquele era o momento, né, de pagar uma dívida com a justiça por nós, né, em nosso favor. Satanás não queria isso. Pode ser que ele tenha sido tentado ali. A gente não tem, pelo menos não temos assim registro nas escrituras sobre isso, mas ele deve ter sido tentado em todos os momentos da vida dele, né? Ele foi traído por uma pessoa muito próxima, que foi Judas, que era um apóstolo, um membro do Quórum dos Doze, que ele chamou. Ele foi humilhado pelos líderes religiosos da sua época, né? Cuspiram nele, bateram nele, humilharam ele de todas as formas. Ele sofreu agressões físicas, né? Foi chicoteado, tomou tapas no rosto, colocaram aquela coroa de espinho, aí a crucificação, que era uma morte dolorosa e lenta. Ele foi exposto às injúrias, a muitas injúrias, ele foi caluniado diversas vezes e ele foi muito, muito mesmo humilhado. Ele sofreu abandono de todo mundo ali. Quando ele foi preso, talvez todo mundo achasse, não, ele com todos os poderes que ele tem, ele vai se livrar deles. Mas ele se sujeitou, ele poderia ter se livrado, obviamente, mas ele se sujeita a tudo aquilo, porque tudo aquilo tinha um propósito maior, que era de nos salvar. Então ele sofreu abandono, pessoas abandonaram ele. Até mesmo na cruz ele sentiu que o Pai, Pai, por que me desamparaste? Né? Ele falou. Era necessário ele passar por aquilo naquele momento. Então, aquele momento foi um momento de abandono. Então, se você sofre algum tipo de abandono, saiba que o Salvador sabe muito bem o que é isso. Se você sofre de tentações, se você sofre de injúrias, se você sofre agressões físicas, se você é humilhado, é traído, enfim, o Salvador sabe de tudo isso. Ele perdeu o seu primo, o João Batista, né, que foi assassinado, e a gente não tem as reações do Salvador nas Escrituras, propriamente dita, a não ser que ele condenou veementemente aqueles que mataram seu primo, que mataram João Batista, que era um profeta, Salvador, enfim, mataram um homem justo, um homem puro, um sangue inocente. Ele condenou isso, mas a gente não sabe do sofrimento, que não temos escrito, pelo menos,
Mas eu não consigo imaginar que ele também não tenha sentido essa dor da perda de seu primo tão amado, que preparou o caminho, né, do Salvador ali naquele momento. E passou por muitas injúrias também, por muita humilhação, João Batista. Ele sofreu dores físicas extremas, né, como a gente sabe. Ele chorava com o sofrimento dos outros, ele chorava com aqueles que choravam. Um desses episódios é quando Lázaro morreu, ele foi encontrar Maria Madalena e a sua irmã Marta, e aí elas estavam chorando. Cristo viu todo mundo chorando pela morte de Lázaro e ele chora com eles, né, com elas. Um momento sublime ali, né, de dor emocional. Ele foi acusado por coisas que não fez. Ele teve uma vida simples, ele não foi rico, não foi milionário, teve uma vida bastante simples, numa cidadezinha simples, numa profissão simples naquela época. Ele sofreu rejeição, com certeza, até das pessoas que moravam ali perto de Nazaré. Quando ele vai lá, ele não consegue fazer nenhum milagre na cidade em que ele vivia, porque as pessoas falavam, esse daí é o filho do carpinteiro, quem é ele, né? E outras rejeições pelos líderes religiosos da época e outras pessoas. Todas as outras coisas e todos os outros sofrimentos, né, já falei isso anteriormente, todos os outros sofrimentos que ele não, vamos dizer assim, passou tecnicamente falando aqui na Terra, né, vivo aqui, ele passou no Getsemane por todos nós. Então Cristo sabe exatamente como nos sentimos, ele sabe exatamente o sofrimento que a gente tem. O presidente Faust, ele falou uma coisa muito interessante que também me tocou bastante. Ele disse assim: como o Salvador sofreu tudo o que poderíamos sentir e vivenciar, ele pode ajudar o fraco a tornar-se mais forte. Então, por tudo que o Salvador passou, ele sabia exatamente como que ele pode ajudar os que são fracos a se tornarem mais fortes, em todos os aspectos da vida. Ele está, claro, está resumindo aqui numa frase, mas em qualquer aspecto da vida, o Salvador sabe como ajudar. Por quê? Porque ele passou pelos sofrimentos. E lá, lembra que eu falei de Alma, que Alma disse que por que ele passou por tudo isso também? Para que se enchesse de misericórdia as entranhas dele, para que ele soubesse, né, sentindo isso, pudesse socorrer aqueles que precisam. Em Hebreus 2,18 diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, como ele foi tentado, ele sabe como socorrer a gente na tentação. Então a gente pode imaginar assim, puxa, mas como assim, né? Cristo não passou por isso. Ele passou, ele nunca cedeu à tentação, é diferente. Mas ele foi tentado diversas vezes. Então, ele aprendeu, obviamente, com isso, a como ajudar a gente também a nos socorrer na tentação. Em Doutrina e Convênios 62:1 diz: eis que escutai, ó elders da minha igreja, diz o Senhor vosso Deus, sim, Jesus Cristo, vosso advogado, que conhece as fraquezas dos homens e sabe como socorrer os que são tentados. Então ele sabe muito bem com o que a gente passa. Por isso que a gente aprendeu nas Escrituras, né? Paulo fala sobre isso, ele fala do escape. Então, quando a gente é tentado, sempre o Senhor dá alguma coisa, nos mostra alguma coisa para a gente sair daquela situação, de alguma maneira. Ele sempre faz isso. Às vezes nós não damos atenção a isso e caímos na tentação. Mas se dermos atenção ao escape que ele nos fornece, porque ele sabe o que a gente está passando e ele sabe qual é o escape que vai nos ajudar,
Quando ele der o escape e você falar, vou agarrar esse escape, aí então você não vai cair na tentação. Ele sabe socorrer os que são tentados. E aí, o que eu fiquei pensando sobre tudo isso? Tudo que Cristo passou e todo o sofrimento que ele teve, ele aprendeu, né, o que é esses sofrimentos todos que a gente passa, ele aprendeu, com tudo isso, ele se tornou uma pessoa que sabe como nos ajudar, como disse o Elder Faust. Ele sabe como nos ajudar. E aí eu pensei, peraí, as escrituras não falam que a gente tem que fazer as coisas que Cristo fez? Está lá em 2 Nef 31:12, Cristo disse, segui-me, pois, e fazei as coisas que me vistes fazer. Então, se nós queremos ser como Cristo, e nós precisamos ser como Ele, nós precisamos nos tornar como Ele. Ele diz que isso é um mandamento, a gente precisa, porque se a gente não tivesse tornado como Ele, a gente não vai conseguir ser como Ele é lá, e como o Pai Ele é, vivendo com eles no reino celestial. Nós precisamos nos tornar. E é por isso que a gente está passando por todas essas provas nessa vida, né? Então, e aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, eu tenho que fazer tudo o que Cristo fez, eu tenho que passar por muitas coisas, claro, dentro das minhas limitações, né? Não de forma alguma comparando-se com Cristo, mas dentro do que eu tenho de tentação, de tentações, de sofrimento, de aflição, de tormento, enfim, dores físicas e todas as outras dores e sofrimentos que a gente tem, e as tentações, eu preciso passar por isso para que eu possa me tornar como Cristo, mas o interessante, eu acho que vai um pouco além disso. Isso é o mais importante, a gente precisa passar por tudo isso para ser como Cristo, mas também agir como Cristo através desses sofrimentos e das tentações e de tudo que a gente vem aprendendo com tudo isso. Então, os nossos sofrimentos pessoais nos ajudam a entender o sofrimento dos outros. E aí então a gente pode socorrer os outros. Olha só que interessante. Fiquei pensando nisso. Então, quando eu sofro algo, eu aprendo com aquilo e aí eu posso socorrer o meu irmão que está passando exatamente por aquilo que eu já passei antes. Seja tentação, seja dor, seja problemas físicos, emocionais, mentais, seja lá o que for. Quando eu passo por aquilo, eu consigo ajudar o meu irmão nos sofrimentos dele. E eu acho tão interessante no discurso do Rei Benjamin, quando ele disse assim, chorar com os que choram, é interessante, né? Então, peraí, eu já chorei bastante. Essa pessoa está chorando, deixa eu chorar junto com ela. Porque eu sei o que é sofrimento, eu sei o que ela está passando. Então, quando a gente não pode reclamar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, a gente não pode reclamar deles, a gente tem que aprender com eles. E quando a gente aprende com eles, a gente sabe como socorrer o nosso irmão que precisa de nós. Foi isso que Cristo fez. Cristo passou por tudo isso, as dores infinitas, para que pudesse também saber como nos socorrer nos nossos momentos de sofrimento e de dor. Então, quando Alma, por exemplo, passou por todo o sofrimento dele, né? Quando o anjo apareceu lá para ele ficou 3 dias desacordado. Eu achei tão interessante, a gente falou sobre isso na semana passada, ou na retrasada. Quando todo aquele sofrimento que Alma teve, quando ele estava desacordado, ele disse que ele foi lá no fundo, ele sentiu as penas do inferno, do sofrimento. Ele falou, estou condenado, eu estou perdido. E aí ele se lembrou que o pai dele tinha falado de Jesus Cristo. E ele pede socorro. E Cristo o socorre. Então,
depois que a alma passou por isso, por esse sofrimento todo, ele saiu para pregar, para aliviar as dores das pessoas, porque ele não queria que ninguém passasse por aquilo que ele passou. Olha que interessante. Então, todo o sofrimento que você passa, seja ele de qual for se é espiritual, física, mental, emocional, isso vai te ajudar a ajudar os outros. É por isso. Nos ajuda, nos transforma, que é isso que o Senhor quer, que a gente se transforme, mas essa transformação tem que fazer com que nós também ajudemos os outros que precisam e que passam pelo que nós passamos. Paulo é outro exemplo disso, ele passou por tanto sofrimento, tem uma hora lá que ele faz até um relato de tudo que ele passou, né? Tentou passar ali uma lista, né, de tudo que ele tinha vivido, e por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Mas Paulo, ele por causa do sofrimento que ele sentiu também na conversão dele, e por todo o sofrimento que ele teve durante a vida, ele soube socorrer também as pessoas que precisavam. Então veja essa semelhança, né, do Salvador com a gente. Isso é tudo que o Salvador espera de nós. Que tudo que a gente passa aqui, a gente consiga levar para os outros alívio, alívio da dor, alívio do sofrimento. Porque ele nos alivia. E ele muito do alívio que ele dá às outras pessoas é através de nós, através de você. Você deve saber pessoas que estão sofrendo e que talvez oferecer o seu ombro para que a pessoa chore, ou oferecer o seu ouvido para ouvir o que ela está sentindo, seja já suficiente. Então, que nós possamos pensar nisso. Eu queria contar para vocês uma experiência que nós temos na nossa família, muito interessante. Eu tenho um neto meu que ele é autista, de grau severo. Ele não é verbal, né? Ele não fala, e ele está com 9 anos de idade hoje. E ele é um anjo que veio para a nossa família. E eu me lembro quando eu fui o último da família a aceitar que ele tinha qualquer tipo de problema. Porque eu não entendia, né? Eu não entendia bem esse negócio de autismo, enfim, uma coisa nova, era uma coisa nova para mim na época. E aí ele foi diagnosticado com autismo. E eu fiquei tão chateado assim, sofri muito, porque eu ficava pensando, bom, como é que vai ser a vida dele? Como é que vai ser a vida do meu filho, da minha nora? Para sempre eles vão ter que cuidar dele, né? Quando eles se forem, os irmãos vão cuidar dele. Ele tem 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. E eu fiquei pensando, como que vai ser isso? Bom, no primeiro momento eu senti dor por aquilo. Depois eu fui compreendendo um pouco mais as coisas. E com tudo que eu aprendi a amá-lo, enfim, a estar com ele, me ensinou a amar mais e a entender mais todos aqueles que sofrem com qualquer tipo de vamos dizer assim, né, qualquer autismo, síndrome de Down, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo até me foge aqui a palavra, né, de uma necessidade assim. E aí eu comecei a entender mais. E aí quando eu vejo essas pessoas que têm essas dificuldades, eu passei a amá-las mais, porque eu entendo mais agora. E é isso que o Senhor quer que aconteça na nossa vida.
Eu não reclamo para o Senhor. Eu já chorei muito por causa disso no passado, mas hoje eu vejo que ele veio para nossa família para nos ensinar a amar mais. E a essas pessoas, essas crianças, esses adultos, e nós estamos aqui para aprender isso. Então lembre-se, não reclame dos sofrimentos, seja grato. E eu sou tão grato pelo meu neto ser autista, porque ele ensinou toda a nossa família a amar mais, a entender mais, a amenizar mais o sofrimento dos outros. Então, que você possa entender e compreender que tudo que você passa na sua vida é para você aprender a amar e ajudar os outros. É a se tornar como Cristo, porque ele passou por tudo isso. Te vejo no próximo vídeo.